Sejam todos bem-vindos em mais uma aula do professor Vanderlei. Vamos aqui nessa videoaula buscar mais reforço dentro do conteúdo didático relacionado à nossa aula temática sobre a conquista das Américas. Vamos aí para o nosso primeiro slide. Colonizadores, organização e poder na América Espanhola. Vamos seguir para os objetivos. Objetivos. Temos os seguintes objetivos: compreender o processo de colonização espanhola na América e sua relação com a estruturação de poder e controle das terras conquistadas. Analisar as instituições criadas pelos colonizadores para controlar e explorar as terras conquistadas. Vamos seguir adiante para buscar o nosso conteúdo. Para começar, nós temos aí na tela o mapa mundi. No mapa mundi nós temos aí em verde toda a área considerada a colonização da América Espanhola. Baseando-se no que aprendemos anteriormente sobre a colonização da América Espanhola, podemos estabelecer uma discussão sobre o que sabemos do território apresentado na imagem ao lado. Quais são suas impressões iniciais sobre as regiões da sua história e de colonização? Quais aspectos achamos mais relevantes e interessantes para explorar mais fundo, buscar um argumento sobre esses temas. Bom, voltando aqui para o professor Vanderlei, nós já havíamos comentado, que a América Espanhola, ela começa a sua colonização a partir da América Central, pelas ilhas hoje chamadas Ilhas do Caribe, Nós temos lá hoje a mais conhecida, a Ilha de Cuba. A partir dali, foi sendo entreposto para alcançar o continente. Os espanhóis alcançaram a América Central, colonizaram toda a Mesoamérica e as civilizações que ali existiam, e depois seguiram para a América do Sul, buscando a conquista de toda a civilização pré-colombiana. Então essas características nós já estudamos e entendemos a posição geográfica nessa seguinte situação, ok? Vamos seguir aí para o nosso próximo slide. Nessa aula, vamos explorar a colonização espanhola na América, examinando como os colonizadores estabeleceram poder e controle sobre as terras conquistadas. Investigaremos as instituições criadas como missões religiosas e audiências que desempenharam papéis fundamentais na organização e exploração dessas regiões. Venham conosco, aliás, venha comigo nessa viagem ao passado para descobrir os segredos da América Espanhola. Vamos seguir adiante. Adelantados. Inicialmente, o governo espanhol concedeu o direito de explorar e administrar as terras americanas a particulares, conhecido como adelantados. Quem eram os adelantados? Vamos lá. Adelantados foi um título concedido pela coroa espanhola a particulares que receberam o direito de explorar e administrar as terras americanas durante o período colonial. Eram homens que recebiam poder político e militar sobre as terras que conquistaram e eram responsáveis por fundar novas colônias e expandir as já existentes. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então os adelantados, eram aqueles caras que recebiam uma carta de direitos, para acessar toda a América considerada América Espanhola e utilizar seus recursos e quaisquer ações necessárias para produzir um domínio sobre aquelas terras e sobre os povos nativos que ali viviam. Ok? Vamos para o próximo slide. A administração da colônia espanhola na América. Estruturada governamentalmente, a Casa de Contratação era um centro administrativo crucial para o comércio colonial. Ela era responsável pela supervisão e as relações marítimas e comerciais entre a América e a metrópole espanhola. Exerceu funções judiciais no setor comercial como uma corte de justiça e estabeleceu e regulamentou padrões para o comércio colonial, incluindo tarifas e impostos. Seguindo adiante no nosso próximo slide, a Casa de Contratação, ela tinha a seguinte estrutura. Pode ver, Veracruz, que era o México atualmente, continha os postos exclusivos para a circulação de mercadorias, ou seja, Havana, Veracruz e Cartagena. Cartagena era a atual Colômbia,
E aí nós temos vendo aí o círculo, né, de processos e logística, estava o Porto de Sevilha na Espanha, que era a entrada obrigatória, entrada e saída obrigatória de mercadorias na Espanha, onde somente ocorria pelo Porto de Sevilha, né? Então, Espanha e América Espanhola, Havana, Cuba, era esse movimento que existia até o Porto de Sevilha. Vamos seguir para mais um slide aí. Aí nós temos o seguinte, ó, o Real Supremo Conselho das Índias, em 1524, ele era responsável pela administração geral da colônia e era encarregado pelas questões militares, jurídicas e legislativas e eclesiásticas da colônia. Alcázar de Madrid, onde funcionou o Conselho das Índias, em 1701, é a imagem, é a pintura do prédio onde se concentrava, né, esse Real Supremo da Conselho das Índias. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então lá na Espanha, em Madrid, tinha lá um grupo que era chamado de Real Supremo Conselho das Índias, e eles decidiam tudo, como faria, como se investiria, como exploraria o novo continente, ok? Seguindo lá no nosso próximo slide. Organização, vamos estudar agora a organização no foco do conteúdo. A organização e o poder da América Espanhola foram alicerçados em uma série de instituições que foram criadas e mantidas pelas elites coloniais e pela coroa espanhola. Sistema de vice-reinados. A divisão administrativa a divisão administrativa estabelecida pelos espanhóis para governar vastas regiões da América. São os vice-reinados. Como nós podemos ver aí no slide, nós temos aí o vice-reinado da Nova Espanha, que hoje é atual país do México. Nós temos a capitania geral da Guatemala, né? Hoje seria o país Guatemala. Nós temos o vice-reinado de Nova Granada, aonde ficariam aí inicialmente, né, o acesso à América do Sul. Países aí como Equador, Venezuela estariam nessa região, né? Aí nós temos a capitania geral da Venezuela, onde ficaria exatamente boa parte do que é o país Venezuela hoje. Nós temos aí o vice-reinado do Peru, obviamente, onde estaria o país do Peru, né? Mais algumas outras subdivisões atualmente, né? Nós temos aí o vice-reinado do Rio da Prata, que hoje seria o país conhecido como Argentina, e a capitania geral do Chile, hoje país conhecido como Chile, ok? Então esses vice-reinados, né, voltando aqui para o professor Vanderlei, esses vice-reinados era como se fazia a divisão da América Espanhola para poder fazer a organização e o controle das regiões colonizadas pela Espanha, tá? Por isso essa subdivisão em vice-reinados e capitanias gerais, ok? Seguimos aí para o nosso próximo slide. Continuando na estudo administrativo, né, da América Espanhola, nós temos aí na divisão administrativa os vice-reinos que nós comentamos, seriam aí os principais aí Nova Espanha, Nova Granada, Peru e da Prata, as capitanias gerais Guatemala, Cuba, Venezuela e Chile e o governo geral, vice-reis e capitães gerais nomeados pelo Conselho das Índias. No caso aí, nós temos aí um comentário que a Igreja Católica desempenhou um papel fundamental na colonização espanhola da América, convertendo indígenas ao cristianismo, supervisionando-os nas missões e auxiliando o rei na manutenção de autoridade por meio dos tribunais da Inquisição no México e no Peru. Voltando para o professor Vanderlei, então, não só a coroa espanhola esteve, a cabeça, né, à frente desse movimento de colonização, mas a Igreja Católica também teve um papel muito importante, porque ao deslocar, né, elementos pertencentes à Igreja Católica, principalmente os franciscanos, jesuítas, buscou-se aí também a catequização dos nativos americanos e a transformação do seu modo de vida nativo americano, sua cultura nativa, para a cultura e o modo de vida dos europeus. Ok? Seguindo aí para o próximo slide. Vamos aí estudar a estrutura colonial. Então, o vice-rei era designado para representar o rei espanhol na América, escolhido predominantemente entre a nobreza espanhola,
Ele era encarregado de uma ampla gama de funções, incluindo militar, jurídica, fiscal, financeira, religiosa e administrativa. E aí nós temos os cabildos, ou os ayuntamientos. Seriam semelhantes às câmaras municipais, que compunham-se de membros da elite colonial, submetidos às leis espanholas, porém com autonomia para governar e administrar localmente. Então, voltando para o professor Vanderlei, nós temos aí esses dois elementos, né, da estrutura colonial para poder administrar as colônias dentro do vice-reino. Tá? Então, cada vice-reino era composto dessa forma. Tá? O vice-rei é aquele que era nomeado pelo rei, e os cabildos, né, como as câmaras municipais que nós temos hoje nas cidades. Ok? Seguindo para o nosso próximo slide. O vice-reino de Nova Espanha, criado em 1535, que hoje é a atual Cidade do México, antiga Tenochtitlán, centro da Confederação Azteca. O vice-reino do Peru foi criado em 1543 como capital em Lima. O vice-reino de Nova Granada, criado em 1717 com capital em Bogotá, e o vice-reino do Rio da Prata, criado em 1776 com capital em Buenos Aires. Na ilustração, nós vemos aí em laranja os territórios disputados e reivindicados pela coroa espanhola. Próximo slide para continuarmos a nossa leitura instrutiva, sistema de trabalho indígena. E isso é muito importante. A mita era um sistema em que os indígenas eram obrigados a trabalhar em minas por um período determinado, escolhidos por sorteio, e suas comunidades recebiam baixos salários. Produtos gerados pelo seu trabalho, ouro e produtos agrícolas, entre outras coisas. Voltando para o professor Vanderlei, a mita ela foi um sistema de trabalho que já vinha sendo aplicado pelos povos pré-colombianos, os incas, né, aos nativos de aldeias que eram conquistadas pelos incas, e ela foi adaptada para os colonizadores espanhóis. Eles perceberam que podiam trabalhar dentro desse processo, fazendo algumas modificações e adequações, e assim fizeram. Então a mita era o seguinte: eu tinha lá os nativos americanos, né, daquela área que tinham suas aldeias, mas eles eram obrigados a prestar esse serviço para a coroa espanhola por baixíssimos salários, né, quase, vamos dizer assim, quase não, análogos à escravidão, no sentido de buscar riqueza para a coroa espanhola, ok? Seguindo para o próximo slide, o sistema de trabalho indígena chamado encomienda. Era um sistema no qual o rei espanhol concedia indígenas aos colonizadores, encarregando-os de prover sustento e prover a conversão ao catolicismo. Em contrapartida, os indígenas eram obrigados a pagar tributos por meio de trabalho ou produtos resultantes dele, como a prata que foi retirada de Potosí, ou produtos agrícolas. Voltando para o professor Vanderlei, então é outro meio de exploração do povo nativo americano, lá na América Espanhola. Né? Então, através do comando do rei, acontecia essa exploração, né, dos espanhóis sobre os nativos americanos, que tinham a sua obrigatoriedade de pagar tributos, né, ou prestar serviço na extração de prata, principalmente em Potosí. Tá? Potosí tem grandes histórias, né, e tem aí uma situação de grande terror, né? Porque as minas de Potosí, elas eram, vamos dizer assim, não tinham a segurança necessária, e por várias vezes elas desmoronavam e matavam todas as pessoas que estavam lá retirando a prata, né? E todos aqueles que eram os mineradores eram os antigos nativos americanos daquele período, ok? Vamos aí seguir para o próximo slide. A Igreja Católica. Ela também exerceu grande influência na organização social e cultural, além de ser uma instituição de poder significativo na América Espanhola. Já a economia era baseada na exploração de recursos naturais e a mão de obra indígena, controlada pelos colonos espanhóis e suas instituições de poder. Também com a mão de obra africana escravizada em algumas regiões. Então, os africanos, né, escravizados também eram trazidos para a América Espanhola. Vamos seguir adiante no próximo slide. A Igreja Católica e a América Espanhola. Papel fundamental da Igreja Católica na organização e no poder da América Espanhola. Missionários jesuítas, franciscanos e dominicanos atuaram na conversão dos indígenas ao cristianismo. A Igreja consolidou seu poder espanhol na região,
exerceu grande influência na vida social e cultural da colônia, e a relação complexa e variada dos indígenas com a Igreja Católica, diferentes perspectivas e experiências entre as comunidades nativas. É crucial destacar que as missões jesuíticas, os indígenas eram submetidos ao confinamento, controle e trabalho compulsório, o que colocava em questão a verdadeira extensão de sua liberdade, tornando-a relativa, né? Liberdade relativa. Voltando aqui para o professor Vanderlei, então a Igreja Católica, ela busca, né, um domínio da vontade na conversão do nativo americano, não tenha dúvida, né? A ideia é o seguinte, para não ter uma recaída, os nativos têm que ficar aí confinados aqui nas missões, né? Só que aqui nas missões ele vai ter que trabalhar, vai ter que buscar, vai ter que gerar sustento, ou seja, ele vai ser explorado de alguma forma, ou seja, de várias formas, não é? Então, nós temos esse ponto de vista também relacionado à igreja e à conversão, né, da Igreja Católica, certo? Vamos aí para o próximo slide. E aqui nós consolidamos, né, a conversão religiosa. Os missionários jesuítas e franciscanos e dominicanos receberam um papel significativo na conversão dos indígenas ao cristianismo. Eles procuravam disseminar a fé católica entre as comunidades nativas, foi o que nós falamos. E aí nós temos aí os seguintes exemplos. Os jesuítas estabeleceram reduções na região do atual Paraguai durante o período colonial. Eles buscaram converter os indígenas ao cristianismo e ensinar-lhes o princípio da fé católica. Os jesuítas também protegeram os indígenas das práticas abusivas dos colonos espanhóis e, por fim, nas reduções, os indígenas aprenderam a cultivar a terra, criar o gado e a desenvolver uma vida comunitária. Por fim, a justiça. A justiça dentro da América Espanhola eram os tribunais responsáveis pela aplicação da justiça e os cabildos, que eram órgãos responsáveis pela administração das cidades, cargos frequentemente ocupados por grandes proprietários de terras e comerciantes já estabelecidos na colônia. Voltando para o professor Vanderlei, esse é todo aquele ponto de vista contextualizado da administração da América Espanhola. Ok? Seguindo para o último slide. Hoje, né, como resultado dos nossos estudos, aprendemos sobre a colonização espanhola na América, pudemos compreender como ocorreu a estruturação de poder e o controle das terras conquistadas, assim como a relação entre os colonizadores e os nativos indígenas. Voltando para o professor Vanderlei, e assim finalizamos a nossa aula de hoje, né? Todo o material digital estará disponível no nosso grupo de História, 7º ano, e um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro!